notícia que te move e te esclarece. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa figura assim muito interessante de São Miguel Paulista, Aristides Pimentel. Muita gente lá ainda lembra dele como o Padre Brasinho, né? Mesmo muitos anos depois que ele deixou a batina. Uma figura, nossa, com muitas faces: padre, professor, até empresário e filantropo. A ideia aqui é tentar entender um pouco melhor essas várias fases dele, sabe? Os momentos mais marcantes. A gente está se baseando muito em relatos do filho dele, de um amigo jornalista, gente que conheceu ele de perto. E um detalhe, né? Ele nem nasceu em São Miguel. Veio de Lençóis Paulista, lá em 35, cresceu em Ourinhos, só depois que criou essa ligação forte com São Miguel. Exatamente. E a formação dele já era meio diferente, né? Ele foi estudar na Itália, lá nos anos 50, em Canelli. Aí foi ordenado padre em 64 e a primeira paróquia dele foi em São Paulo mesmo, mas na Vila Medeiros, Nossa Senhora do Loreto. Ah, então foi nessa época que surgiu o apelido Padre Brasinha. Tudo indica que sim. Parece que ele tinha uma personalidade assim, forte, né? Muito seguro de si, meio polêmico, controverso, até no jeito de pregar, pelo visto. Sim, sim. Uma energia. Essa energia toda talvez explique a paixão pelo Corinthians que dizem que ele tinha. Ah, sim. Corintiano roxo. E até um encontro, olha só, com o Papa Paulo VI em Roma, lá por 69. Imagina. É. Uma figura intensa, sem dúvida. E essa intensidade toda acho que marca também a grande virada na vida dele, né? A decisão, lá em 1972, de largar o sacerdócio para casar. Ele casou com a Terezinha Pimentel, tiveram 2 filhos. Nossa, uma decisão e tanto para a época. E o interessante é que ele não parou, sabe? Ele foi buscar mais conhecimento, fez mestrado em filosofia da educação logo em 73. E aí engatou na carreira acadêmica, deu aula em universidades conhecidas, tipo a UNG, a Unicastelo. Essa transição é realmente notável. E, falando em momentos assim, meio inesperados, ele chegou a participar de um programa de TV famoso na época da Jovem Guarda. Aquele Quem Tem Medo da Verdade. Lembra disso? Lembro, era um programa de debate quente, né? Sim. E ele não foi pra passar pano não, viu? Ele ficou do lado da acusação contra o Roberto Carlos. Olha só, isso diz muito sobre essa disposição dele para o confronto, talvez. Pode ser, mas, ao mesmo tempo, essa mesma energia, ele canalizava para ação social lá em São Miguel. Organizava eventos beneficentes, trazia gente famosa tipo Erasmo Carlos, Vanderleia, para ajudar a comunidade. Ah, então talvez não fosse contradição. Exato. Talvez fossem faces diferentes da mesma pessoa, né? Uma pessoa assertiva. Faz sentido. E essa capacidade de mobilizar, de focar a comunidade, deu resultado prático, né? Deu sim. Um exemplo bem importante foi o empenho dele para criar a primeira creche de São Miguel, atual EMEI Antônio Lapena. Ele foi atrás do prefeito da época, o Faria Lima, e conseguiu que um prédio público que estava lá parado fosse usado para isso. Foi um golaço pro bar. Que legal! E essa veia da educação continua forte, né? Ele também teve um papel importante para regularizar faculdades ali na Zona Leste, tipo a Universidade Camilo Castelo Branco, que hoje é a Unicastelo. Ele deu aula lá também, foi secretário. Uhum. E ainda conciliava isso com uma empresa de Lages, a Lages APA. E parece que ia até Brasília resolver coisa da universidade. Mostra uma persistência, né, para navegar nesses sistemas. Seja na academia, seja na burocracia. E ele não tinha receio de usar a mídia, não, para defender as causas dele. A atuação dele no movimento dos padres casados, das famílias, né, ganhou muita visibilidade. Deu entrevista para o Jô Soares, para o Serginho Groisman. Ele realmente se expunha, né? Botava a cara a tapa pelo que acreditava. Exato. Uma vida intensa mesmo. Ele faleceu em 2013 com 78 anos e deixou um legado forte, né? Especialmente como professor de filosofia do direito na UNG em Guarulhos. Dizem que era muito admirado por lá. Com certeza. Então, o que a gente tira dessa história toda? É um homem com muitas camadas, né? O padre que questiona, o acadêmico, o ativista social, o empresário. E o pai de família, uma figura que marcou São Miguel, marcou Guarulhos.
É por aí. A vida do Aristídes Pimentel acaba sendo um espelho, né? Não só da personalidade inquieta dele, mas também das tensões, das mudanças sociais, religiosas da época dele. Ele meio que personifica aquele conflito entre o que a pessoa acredita, a convicção pessoal e as regras das instituições, né? Aquelas estruturas mais rígidas. E mostra como alguém pode seguir caminhos inesperados e ainda assim impactar a comunidade de várias formas. Fica essa reflexão, né? Essa jornada dele do sacerdócio para o casamento e depois defender publicamente outros padres casados. Levanta umas questões importantes sobre esse limite, né? Entre a convicção pessoal e as regras institucionais. Principalmente em estruturas tão tradicionais como a igreja. Fica aí pra gente pensar. E para quem quiser saber mais detalhes, tem uma página no Facebook dedicada a ele. Só procurar por Padre Aristides Pimentel.